Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio CUT. Hoje a gente vai falar sobre, mais uma vez, a atuação do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que acompanha o movimento sindical, subsidiando com dados, com pesquisas, há muito tempo, há mais de 50 anos, já são 57 anos, para ser mais exato. O DIEESE faz um papel importantíssimo, né, na luta que o movimento sindical faz e tem feito durante todo esse tempo. Mas o que a gente quer falar aqui hoje, e trouxe o DIEESE para isso, é para falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Aí eu chamei a Adriana Marculino, que é coordenadora técnica do DIEESE, para falar sobre esse tema. Ela manja tudo sobre isso. Adriana, obrigado pela participação. Já vou pedir para colocar ela aqui na tela para a gente ver a Adriana, para ela dar sua saudação. Vamos falar sobre esse tema que é muito importante, é o tema, vamos dizer, do momento, Adriana. Oi, André, tudo bem? Eu também queria cumprimentar todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo o programa. De fato, esse é um tema que está aí quente, né, nesse momento. Eu acho que tem um engajamento grande da sociedade, a sociedade quer discutir isso e quer mudar a forma como se tributa no Brasil, né? Sim. Porque, afinal, assim, a gente sempre fala, principalmente a classe trabalhadora, os trabalhadores assalariados pagam um imposto que poderia ficar no bolso do trabalhador e dar mais rendimento, enfim, né? A gente vai fazer simular talvez algumas situações aqui, ou pelo menos falar qual que é o impacto que isso traz para o trabalhador, para a trabalhadora, e é para isso, né, é por isso que você está aqui, para, enfim, desenhar isso para a gente, Adriana. A primeira coisa que eu queria já abordar aqui nesse podcast é que, assim, a notícia saiu recentemente. Houve um decreto para isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. A gente não pode confundir as coisas, são duas coisas distintas, né? Porque aí já houve uma confusão. Senão quem vai ganhar até 5.000 já está isento. Não é bem assim, né? Essa primeira isenção de quem ganha até 2 salários mínimos. Desenha isso para a gente poder ter claro na cabeça, Adriana. Bom, o presidente Lula, né, quando ele ainda era candidato, ele se comprometeu a isentar do imposto de renda pessoa física, né, até R$ 5.000 de renda, né? No caso dos trabalhadores, renda é igual a salário, né? Mas para quem é rico, renda não vem só do salário, do trabalho, né? Então a gente vai conversar isso mais para frente. O primeiro passo para chegar nesse compromisso do presidente Lula foi isentar todos aqueles e aquelas que recebem até 2 salários mínimos. Então, logo no primeiro ano de governo, em 2023, ele isentou todo mundo que recebe até 2 salários mínimos. Então, ele tem uma fórmula de calcular, né, que desconta um valor que faz com que, na prática, todo mundo que recebe até 2 salários mínimos seja isentado. Só que, como o salário mínimo ele é reajustado todo ano, então o presidente Lula também precisa editar uma nova medida provisória que isente efetivamente quem recebe até 2 salários mínimos. Então, esse ano, ele editou uma medida provisória que garante que quem recebe até 3.016, que é 2 salários mínimos, seja isento. Então, para garantir em 2025 que essa política continue efetiva, né? A outra questão é o projeto de lei que vai isentar efetivamente quem ganha até R$ 5.000, que ainda está em tramitação no Congresso, que vai valer a partir de 2026. Então, acho que são essas as duas propostas distintas que vai garantir que o presidente Lula chegue ao final do seu mandato com a realização desse compromisso feito com a classe trabalhadora. E muito se fala sobre a isenção para quem ganha até R$ 5.000, porque a gente tem algumas situações no país, aliás, não só no país, não só no Brasil, como em alguns outros lugares do mundo também, mas a gente fala mais sobre o Brasil, que é a nossa, enfim, a nossa casa, né, que é a diferença do tanto de imposto que paga o trabalhador e aquele que ganha muito dinheiro, né? Existe um abismo, vamos dizer, nessa questão de tributação, não é, Adriana? Quem ganha muito dinheiro não paga tanto imposto, quem ganha menos, a gente, classe trabalhadora, a gente assalariado, paga muito mais proporcionalmente do que quem ganha muito dinheiro, né? Exatamente. A gente tem 2 problemas no Brasil. O primeiro problema é que, de toda a riqueza que é gerada no país, tem uma apropriação muito maior dessa riqueza pelos mais ricos
e uma apropriação muito pequena pelos mais pobres. Essa distribuição da riqueza gerada e da apropriação dela em outros países, ela é menor. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, os 10% mais ricos ficam com 51% de toda a riqueza produzida no país. E os 10% mais pobres, os 50% mais pobres, ou seja, um volume muito grande de pessoas, fica apenas com 14% dessa riqueza, dessa renda gerada no país. Então, em outros países, essa proporção é um pouco menor. Os mais ricos ficam com um valor um pouco menor e os mais pobres ficam com um valor um pouco maior. Então, a distribuição da renda, ela é menos desigual do que é aqui no Brasil. E a tributação, que poderia ser um mecanismo que redistribuísse a renda, ao invés dela pegar de quem tem maior renda, quem tem maior capacidade de contribuição, e distribuir, né, para os mais pobres, a partir de um conjunto de políticas públicas, transferência de renda, aposentadoria, serviços de saúde, educação, um conjunto de políticas que também acabam compondo a renda, né, do trabalhador. A nosso sistema tributário faz o contrário, ele tira mais proporcionalmente dos mais pobres e alivia para o andar de cima, que paga menos tributo, né? Então, o andar de cima ele é muito pouco tributado, ele é beneficiado por um conjunto de isenções fiscais, né? Tem várias formas de renda, né, de geração de riqueza dos mais ricos, que simplesmente não paga um centavo de tributo, né? Então, é isso que a atualização da tabela do imposto de renda quer mexer, quer dar um primeiro passo, né? Reduzir essa baixa tributação que é paga pelos mais altos, pelos mais ricos, que têm altas rendas, né? E devolver um pouquinho, né, do que é pago pelas baixas rendas. Quando você fala em alguns elementos, vamos dizer aqui, eu não lembro o termo que você usou, mas assim, algumas coisas que não são tributadas, que têm isenção, que tem imposto zero para quem ganha mais, como é que a gente pode exemplificar isso? É aquele caso do cara que tem jatinho, que tem iate, que tem... sobre o que eles não pagam o imposto exatamente, Adriana? O primeiro é isso que você levantou dos jatinhos, né? A gente, no Brasil, tem uma participação do que a gente chama de impostos indiretos muito grande. O que são os impostos indiretos? É todo aquele imposto que a gente paga quando a gente consome um produto ou um serviço. Tem ali um imposto embutido. Então, no arroz, na carne, no serviço de transporte, né, um serviço de locação de carro, enfim, todos os serviços ou produtos a gente paga um imposto, né? Só que, proporcionalmente, isso pesa muito na estrutura tributária no Brasil. Qual é o problema do imposto indireto? Tanto uma pessoa que ganha salário mínimo como uma pessoa que ganha 1 milhão por mês, eles pagam o mesmo percentual do imposto indireto. Então, eu compro um saco de arroz, quem ganha um salário mínimo vai pagar o mesmo percentual de quem ganha um salário mínimo. Então, por conta disso, a tributação do mais pobre acaba pesando muito mais. Ele paga muito mais proporcionalmente do que um rico, né? E um Porque outro a renda elemento, dele é menor, inclusive, a renda dele é menor. Então, se ele vai para comprar uma cesta básica, a cesta básica vai ter uma tributação, só para título de exemplo aqui, de 5% no valor da cesta básica, vai tirar 5%, né, de um valor da cesta básica para o pobre e para o rico. Então, se for R$100, assim, tributação, vai ser R$100 para o pobre e R$100 para o rico. Só que R$100 para o rico é troco, né? Para o pobre, para quem ganha um salário mínimo, é um percentual aí considerável do salário mínimo, né? Então, por isso que acaba pesando mais no salário das pessoas que têm menor renda do que no dos maior renda. E aí tem uma outra coisa também, André, que é também uma distorção do nosso sistema, que os produtos de luxo, como um jatinho, enfim, essas roupas e produtos de marca que custam valores exorbitantes, eles têm uma tributação muito baixa proporcionalmente, né? Então, além disso, né, os produtos que os ricos consomem, eles também são subtributados. Isso no imposto indireto, né? E no imposto direto, que cobra sobre a renda e o patrimônio, por exemplo, o imposto de renda, mas o IPTU, que cobra
imposto sobre a propriedade, a transmissão de herança, né? Tudo isso são impostos diretos, impostos que incidem sobre a renda e o patrimônio de cada pessoa, né? Eles têm uma cobrança menor, né? Tem alguns patrimônios, algumas rendas que sequer são tributados, por exemplo, lucros e dividendos. Quem tem baixo salário não ganha lucro e dividendo, né? Ganha lucro e dividendo quem tem altos salários, altas rendas, né? Não é tributado. Então, se eu pego o 0,1% do topo da tributação, eles têm 69% de tudo que eles ganham não é tributado. Quem ganha 5 mil reais tem ali o valor tributado de 5 mil reais. Quem está no topo tem 69% da renda que não é tributado. 21% tem alguma tributação exclusiva, ou seja, tem ali uma dedução, né? E só 10% da renda dele é tributado. Né? Então, hoje, quem ganha 5 mil reais tem praticamente metade da sua renda. Quem ganha 6 mil reais tem metade da sua renda tributada. Quem tem altos salários tem só 10% da sua renda tributada. E aí, André, tem um conjunto muito grande de mecanismos no nosso sistema tributário que alivia o andar de cima de pagar tributo. Tem o lucro e dividendo, que não é tributado, tem também mecanismos de sócios e titulares que estão nas empresas optantes do Simples, tem isenção médica, tem isenção para as escolas dos filhos, enfim, tem um conjunto muito grande de isenções que fazem com que essas altas rendas se livrem de contribuir com o financiamento do Estado brasileiro. Né? Aí a gente chega no imposto de renda, você falou sobre lucros e dividendos, eu estava aqui, assim, só fazer uma parte aqui, eu estava lembrando da questão da participação dos lucros e resultados, né, que é uma briga, inclusive, da categoria bancária para que a PLR não seja tributada no imposto de renda, né? Assim, é uma participação nos lucros, mas é para o trabalhador e essa é tributada, né? Essa tem imposto de renda. Exatamente. Né? Essa é mais uma das distorções, né? Então, o trabalhador que ganha ali um valor extra ao longo do ano, por conta do quanto ele contribuiu para gerar a riqueza naquela empresa, ele é tributado. Agora, os sócios daquela mesma empresa que ganham lucros e dividendos não são tributados. É mais uma das grandes distorções do nosso sistema, né? Agora, a isenção para quem ganha até 5 mil reais, na prática, ela está tramitando no Senado, existe toda uma discussão, é o assunto vou aqui dizer que vou usar um termo que eu não deveria, mas para a gente poder entender, é o assunto da moda, né? É o assunto do momento, aquilo que todo mundo está comentando, porque afinal mexe no bolso da maior parte da população brasileira, né, que ganha menos do que 5 mil reais. Eu acho que, segundo o Diese, o salário médio hoje é de 2.600 e alguma coisa, se eu não estou enganado, enfim, por volta, vamos colocar aqui cerca de 3 mil reais, né, que é o salário médio do brasileiro, ou seja, mexe com a maior parte da população brasileira, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Na prática, como é que a gente pode entender que isso muda a nossa vida? Muda, obviamente, né? Mas como é que a gente pode exemplificar? Tipo, olha, se você que ganha até 5 mil reais deixar de pagar o imposto de renda, não foi isento do imposto de renda, vai chegar lá no fim do ano, o impacto vai ser tal, vai sobrar mais. Mas como é que a gente pode deixar claro para as pessoas que isso é um passo importante, que é uma decisão muito importante, Adriana? Tá. Para responder essa pergunta, eu queria voltar um pouquinho lá na década de 90 e contar uma história sobre a tabela do imposto de renda. Na década de 90, com o governo Fernando Henrique, em 1996, ele começou a fazer uma reforma na tabela do imposto de renda. E que reforma é essa? A tabela do imposto de renda no Brasil já chegou a ter 16 faixas de cobrança. Por que é importante ter muita faixa de cobrança? Às vezes, a gente tem um reajuste e a gente cai para a próxima faixa de cobrança. A classe trabalhadora sabe bem o que isso significa, né? E aí, na prática, quando você cai para a próxima faixa de cobrança, acaba que você tem uma taxação maior do seu salário, né? Que às vezes até acaba comendo parte relevante aí do reajuste que você teve. Você acaba, às vezes, até ganhando menos, né? Exato, Então, quando você tem várias faixas de cobrança do imposto de renda,
esses degraus eles são mais suaves. Então, você não cai de uma faixa de 15 para uma faixa de 27. Você cai de uma faixa de 15 para uma faixa de 16 para 17. Então, essa cobrança, a gente chama que ela é mais progressiva. Quanto mais faixas, quanto maior o número de alíquotas, maior essa progressividade. Então, os trabalhadores, eles não são tão penalizados, né? Já não cai para uma faixa de 15, vai logo para um tributo de 27,5%. Outra coisa que aconteceu também na década de 90 é que a alíquota máxima do Brasil já chegou a valores entre 50% e 60%, né? Então, quem tinha uma alta renda era tributado em 50% a 60%. E não fiquem preocupados, porque quem ganha 1 milhão por mês, depois que ele gasta todo o recurso com o orçamento da família, com escola, com segurança, com transporte, com alimentação, com vestuário, com saúde, ainda sobra muito dinheiro, né? Então, desse dinheiro que sobra, ele era taxado em alíquotas de 50% a 60%. Na década de 90, o governo Fernando Henrique reduziu a alíquota máxima para 25%. E reduziu muitas faixas. Então, uma pessoa que ganhava 5 mil reais pagava 27,5% como alíquota máxima, 25% como alíquota máxima, assim como quem ganhava 1 milhão no mês, né? Então, passou a ser uma tabela de imposto de renda regressiva, né? Uma tabela de imposto de renda que não considerava a capacidade de contribuição de cada pessoa, né? E aí, o que o governo fez? Ele começou a congelar a tabela do imposto de renda para poder garantir uma arrecadação mínima do trabalho do imposto de renda, né? Do imposto de renda. Então, mais e mais trabalhadores, sem a atualização da tabela de imposto de renda, começaram a contribuir, né? O que tornou o Brasil muito desigual. De um lado, ele colocou mais trabalhadores para contribuir, e de outro, ele começou a cortar a política pública, porque o Estado não tinha o financiamento necessário para garantir saúde e educação para todo mundo, né? Então, desde 96, a gente tem essa distorção na tabela de imposto de renda, né? Ao longo dos governos Lula e Dilma, a gente teve reajustes da tabela de imposto de renda. Depois, no Temer e no Bolsonaro, de novo, eles congelaram a tabela de imposto de renda, né? Então, agora, quando o presidente Lula fala que vai isentar até quem ganha 5 mil reais, a gente vai conseguir atualizar a tabela, recompondo ela praticamente de todo o valor que foi defasado desde o governo Fernando Henrique. Então, só para a gente ter uma ideia, o presidente Lula, com essa isenção, ele vai conseguir superar uma distorção da tabela de renda de 3 décadas. Então, é uma reivindicação histórica do movimento sindical, né? Não é pouca coisa, é isso que eu queria dizer, né? Com essa isenção, o impacto disso, né? Com a isenção, a gente vai ter 26 milhões de pessoas beneficiadas, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, uma pessoa que ganha 5 mil por mês, por exemplo, um professor que ganha 5 mil por mês, ele paga mensalmente R$ 312 de imposto de renda. Com a nova tabela, ele vai pagar zero e ele vai ter, durante um ano, um valor de renda disponível de mais R$ 4.170. Ou seja, é quase mais um salário mínimo por ano, né? Quem ganha mais do que 5 mil, até 7.350, também vai ter um desconto progressivo. Então, para a gente ter uma ideia, quem ganha 6.500 por mês, paga hoje R$ 680 todo mês de imposto de renda. Com a nova tabela, ele vai pagar R$ 567. Então, ele vai ter um aumento da sua renda disponível no ano de R$ 1.508. Né? Então, para a gente ter alguns exemplos, né, de como isso vai beneficiar o trabalhador, porque vai aumentar a sua renda disponível, né? E aí é importante, eu estou vendo aqui, ouvindo fazendo umas contas aqui também, né? Ouvindo esse orçamento que sobra mais, né, para
por exemplo, no caso do professor ou de quem ganha até 5 mil reais, chegando no fim do ano, tem quase um 14º salário, tem um salário a mais. Isso é um negócio que não só corrige as distorções da tabela do imposto de renda, né, da tributação, apesar de não ser assim, eu acho que uma forma completa, né, de se resolver a questão da diferença da tributação. Vou perguntar para você isso já já, mas de qualquer maneira é uma boa grana que sobra a mais, né, no bolso do trabalhador, e que vai se reverter em outros impostos, em outra arrecadação, o que vai também fomentar a economia. Ou eu estou errado, Adriana? Não, tá certo. E isso é importante porque uma pessoa de alta renda, se ela fica com esse dinheiro no bolso, ela vai investir em títulos públicos, na Bolsa de Valores, né? Uhum. No mercado acionário, No mercado enfim, financeiro, uhum. mercado financeiro. A pessoa que ganha 5 mil ou até 7.350, quando ela recebe esse valor a mais, ela vai gastar em maior, no supermercado, em vestuário, em saúde, em educação. Então, isso ajuda a roda da economia a girar, né? Aumenta o mercado consumidor interno. Então, a gente tem um ciclo, isso apoia o ciclo de crescimento econômico, né? Uhum. Então, apoiando o ciclo de crescimento econômico, a gente gera mais empregos, a gente gera mais arrecadação, e isso tem um efeito positivo na economia e na vida do conjunto da sociedade brasileira, né? Então, tem mais esse efeito positivo que você destacou, né? E ainda que seja um primeiro passo para resolver os problemas da tabela, porque, como eu falei, ela hoje tem poucas faixas, né? E ela tem uma alíquota máxima de 27,5%, né? Que ainda é pouco. Os mais ricos podem contribuir muito mais, né? Mas é um primeiro passo, assim, que é muito relevante. Como eu falei, é um compromisso histórico, assim, com a classe trabalhadora de resolver esse problema da tabela de imposto de renda. Então, eu acho que é um primeiro passo fundamental, né? E eu acho que com isso a gente consegue, inclusive, estabelecer um diálogo com a população de que esse é um primeiro passo importante que vai mudar a vida de muita gente, que vai melhorar a vida de muita gente, mas que a gente tem que dar novos passos. Aí eu só queria dar um exemplo aqui, André. Claro. Tem dados da Oxfam, né, que é uma organização mundial que estuda a distribuição da renda no mundo e também no Brasil, né? Ao longo de 2024, os mais ricos aumentaram a sua renda, os bilionários aumentaram a sua renda em 2 milhões de dólares por dia. E então, para a gente ter ideia, os caras ganham de 2 milhões por dia, e os 10 maiores bilionários ganharam por dia 100 milhões de dólares. Ou seja, os bilionários ganham por dia entre 2 milhões a 100 milhões. Né? A gente faz aposta aí na Mega Sena, achando que a gente vai resolver a nossa vida e a vida da nossa família, quando dá aí 20 milhões de reais, e os mais ricos ganham isso por dia. Hoje em dia é moda ter esses formatos bingão, né? Você compra que ajuda o Hospital do Câncer de não sei aonde e tal, essas coisas. Aí vai lá, o povo vai falar assim: você pode ganhar a sua picape RAM, a sua Porsche, coloca tudo, inclusive, né, os nomes desses bens de consumo burgueses, vamos dizer assim, no feminino, porque é realmente uma forma de linguagem deles, né? Você vai ganhar uma Porsche, uma BMW, na verdade, está errado. Eu fico, desculpa só fazer essa parte, mas eu fico muito bravo com esse negócio. Não é uma Porsche, é um Porsche, porque é um veículo automotor. Vamos respeitar pelo menos o português, né? Mas não, você vai ganhar uma Porsche, você vai mudar a sua vida, você vai não sei o que lá. Né? Mentira, não vai, né? Não é, Adriano? Então, quando a gente fala de aumentar uma alíquota para essas altas rendas na tabela de imposto de renda para 45, 50, para a gente ficar pelo menos na média de outros países com estruturas semelhantes à nossa, México, Chile, né? A gente está falando do pessoal que ganha de 2 milhões a 100 milhões de dólares por dia, né? Então, a gente não está falando, inclusive, não estamos falando de quem ganha 50 mil por mês.
ou 100 mil por mês. Não é isso que a gente está falando, né? Então, só para a gente entender o tamanho das distorções que a gente tem, né? E uma outra coisa também importante desse projeto de lei que vai atualizar a tabela do imposto de renda é que também nesse projeto de lei estipulou uma cobrança de 10% sobre lucros e dividendos. Então, esse pessoal que também não está pagando para lucros e dividendos, eles vão começar a pagar, né? Então, é um outro ponto desse projeto que a gente não fala muito e que também é importante destacar, né? Sim, isso tudo é assim, quando a gente fala sobre isenção de imposto de renda, apesar de, como a gente disse há pouco, né, girar a roda da economia, o governo ter por um outro lado, ter uma arrecadação maior para poder sustentar, para poder manter a estrutura do Estado, e quando a gente fala nisso, a gente fala para manter a estrutura de saúde, de educação, enfim, tudo aquilo que é serviço público e que a população usa, isso é dinheiro do imposto que a gente paga, portanto, o governo sim precisa arrecadar, deixando de arrecadar, por um lado, né, com a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil reais, na roda, girando a roda da economia no consumo, tem uma arrecadação maior, mas ainda assim é preciso que quem ganhe, essas pessoas que a Adriana está dizendo aqui, que ganhem muito dinheiro, mas são valores inimagináveis, né? Você está assistindo a gente, já imaginou se você tivesse em notas de, vamos colocar a maior nota que tem hoje, né? Acho que é R$ 200, que eu também nunca vi na minha frente. Você já imaginou ter um lucro por dia de 100 milhões, se você fosse milionário, de 100 milhões, dólares ou reais, Adriana? Dólares. De dólares, né? Então vamos colocar isso assim, 5 vamos vezes imaginar mais, né? Vamos lá. 5 vezes mais, né? Você tem 100 milhões de dólares por dia de lucro, então você tem 500 mil reais por dia, 500 mil reais por dia de lucro em notas de 200. Você já imaginou isso em espécie, tendo isso? Uhum. É uma coisa inimaginável para quem é assalariado, para quem é trabalhador como a gente. Então, a população brasileira precisa realmente estar ciente de que é preciso fazer com que esse povo que ganha muito dinheiro, e aí a gente poderia até entrar em outras questões, inclusive a Adriana cita a Oxfam, que é uma organização respeitadíssima, que traz dados muito importantes do mundo inteiro a respeito da desigualdade social, da pobreza. Durante a pandemia, eles fizeram um estudo ainda, que eu tô lembrado desse estudo, que falava que juntada a riqueza, era algo assim, né? Se você juntasse a riqueza dos milionários, enfim, desse pessoal que é mais rico, você conseguiria acabar, ainda deixando esse povo rico, você conseguiria acabar com a pobreza, com a fome mundial 2 vezes. Tinha um estudo mais ou menos assim. Então, assim, está na hora da gente, principalmente da população, parar de passar pano para quem é muito rico, porque esse povo precisa contribuir sim com a sua parte, precisa contribuir sim em impostos, precisa sim fazer parte desse bolo social para poder sustentar pessoas que estão passando fome, pessoas que, enfim, sustentar a estrutura do Estado, né, Adriana? E aí, Entrei aqui André, por um campo aqui de indignação, mas é isso, né? E aí, André, não é à toa que as elites nacionais elas ficam o tempo todo falando mal do Estado, falando mal dos serviços públicos, que é melhor ter saúde privada, que é melhor ter previdência privada, que é melhor ter educação privada, né? Porque eles não querem contribuir com a sua parte para financiar essas políticas. Porque isso é uma forma também de transferência de renda. Tem as duas formas. Uma, eu receber direto uma parte da riqueza gerada no país através do meu salário, e a outra, eu ter acesso a serviços públicos de qualidade universais, né? Então, a elite nacional não quer isso. Então, eles não querem pagar a parte deles nesses serviços. Né? Eles têm como pagar lá o melhor plano de saúde, melhor escola, mas eles não querem que os de menores rendas tenham acesso, os menores rendas e classe média também, né? Tenham acesso a bons serviços de saúde e educação. Então, eles ficam o tempo todo falando mal dos nossos serviços públicos, né? Para dizer, não temos que financiar isso, no Brasil a gente paga muito imposto. No Brasil, quem paga imposto são as menores, pobre e classe média, né? Os ricos não pagam, né? E a Oxfam também, no relatório dela, eles fazem a pobreza no mundo
E no Brasil agora a gente tem um estanque aí, né? O governo tem retomado um conjunto de políticas que tirou o Brasil do mapa da fome e está reduzindo a pobreza, né? Agora, no mundo, a pobreza vem crescendo de modo acelerado. E o que a Oxfam fala? Que políticas de combate à pobreza, elas são importantes, né? Como, por exemplo, Bolsa Família, programas de transferência de renda, né? Agora, o nível de pobreza que tem hoje no mundo, a gente vai demorar 100 anos para reverter. Só que se a gente tem políticas de combate à desigualdade de renda, ou seja, garantir que parte da riqueza gerada de fato seja apropriado pelos pobres e pela classe média, e que os ricos paguem mais imposto, isso reduz a desigualdade de renda. Se a gente fizer medidas nesse sentido, a gente acaba com a pobreza no mundo 3 vezes mais rápido. Porque a desigualdade de renda é que gera pobreza, né? Então, é importante ter políticas de combate à pobreza, de transferência de renda, porque a pessoa que está ali nessa situação, ela precisa comer hoje, né? Mas se a gente não resolver a distribuição de renda, a gente nunca vai conseguir resolver o problema gerador dessa pobreza, né? Não sei se deu para entender direito o que eu falei. Se a gente for falar de uma outra maneira, assim, não adianta você passar hoje na rua, né? Vou citar um exemplo assim bem esdrúxulo, talvez, né? Bem simplificado, mas assim, não adianta você passar na rua hoje, ver um morador de rua, em situação de rua, e você dar comida para ele e achar que você resolveu o problema da fome. Você não resolveu, pelo contrário, amanhã ele vai ter fome de novo, então você precisa agir na causa, que é o que a Adriana está falando, né? Exatamente, é isso mesmo, André. Maravilha. Adriana, agora, assim, o povo precisa participar dessa grande mobilização, dessa grande, vamos dizer, dessa massa de mudança de mentalidade, né? E para isso, existe um plebiscito que está rolando aí nas ruas, que vai até setembro desse ano, inclusive, perguntando justamente para as pessoas se elas são a favor de que quem ganha até R$5.000 seja isento do imposto de renda e aqueles que são mais ricos, super ricos, paguem mais imposto de renda. O plebiscito está na rua, está perguntando isso para as pessoas, eu vou perguntar isso para você, né, aqui como forma também de dizer como é que você deve perguntar para as pessoas. Adriana Marcolino, você é a favor de que quem ganha até R$5.000 seja isento do imposto de renda e quem ganhe muito dinheiro pague mais impostos? Eu sou super a favor, André. Eu acho que é muito justo. Maravilha. Deixa eu só fazer um complemento, André, em relação a essa pergunta do plebiscito, que a gente vai beneficiar 26 milhões de pessoas com a isenção e, de outro lado, só 141 mil das altas rendas vão ter que pagar um pouco a mais. E não é muito a mais, é só um pouco a mais. Tá? Hoje, André... Não vai deixar ninguém passando fome, tá, gente? Hoje, quem tem uma renda de R$5.000, um salário de R$5.000, paga uma alíquota média de imposto de renda de 9,57%. E sabe dessas altas rendas, qual é a alíquota delas? 2,5%. Então, enquanto um trabalhador que ganha R$5.000 contribui para o Estado com 9,5% do seu salário, a alta renda paga só 2,5%. Então, é absolutamente injusto, é totalmente injusto isso, né? Totalmente. E aí, a cobrança das altas rendas vai fazer com que eles paguem um pouco a mais. Só isso. Vamos tentar fazer uma conta rápida aqui para ilustrar isso, Adriana. Assim, eu ganho R$5.000, então eu pago, não vou colocar nem 9, vou colocar 10% para poder arredondar, né? Eu ganho R$5.000 por mês, pago 9,5%, pago R$450, R$500, por mês de imposto de renda. Até aí tudo bem, é isso? Concorda? Isso. Eu ganho R$100.000, eu pago 2,5% de renda, eu pago R$2.500 por mês. Exato. Se eu ganho 5.000, me sobra R$4.500. No dia de hoje, a gente sabe que você ganhar esse dinheiro, você não consegue se sustentar, você não consegue nada. Agora, eu ganho R$100.000, eu vou pagar 2,5%, eu vou pagar R$2.500. Vai me sobrar R$97.500 por mês para eu sobreviver. Tem alguma coisa errada nisso, né? Você vê, quando as vendas são muito altas,
os valores que eles contribuem, assim, não vai deixar eles mais pobres. Eles não vão deixar de ser bilionários e vão virar milionários. Não vão. Eles não vão deixar de ser milionários e virar classe média. Não vão. É outro número, dimensão de zeros na conta deles, né? Exato, então, né? Então é muito importante para você que está assistindo aí, é óbvio que a gente tem a ideia, a gente tem a noção de que esse nosso podcast, ele é mais circulado aqui entre o movimento sindical, enfim, né, o que a gente chamaria hoje nas redes de nossa, não de forma pejorativa, mas da nossa bolha. É importante que todo mundo se engaje, né? Se você não é do movimento sindical, caiu nesse podcast, é importante que você saiba desse plebiscito, vá atrás desse plebiscito para votar, para participar, para conversar com o seu vizinho, para conversar com o seu companheiro na igreja, na escola, enfim, no seu trabalho, em todos os lugares, em todos os ambientes, a respeito disso que a gente está falando agora, a respeito da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e para que os mais ricos, aqueles que ganham muito dinheiro, paguem mais imposto. Se você é do movimento sindical, já conhece o plebiscito, é hora de colocar a mão na massa e correr para ter o maior número de votos possível, o maior número possível de votos, para que esse resultado possa chegar de forma bem contundente, bem firme, bem forte ao Congresso Nacional, para que eles tomem providências para saber o que o povo está pensando, o que o povo quer, que o povo realmente quer uma justiça tributária. Além, claro, já que eu estou falando do plebiscito aqui, não querendo mudar de assunto, mas assim, só para a gente colocar que além do imposto de renda, o plebiscito pergunta também a respeito da jornada de trabalho. Você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução de salário? Eu sou. Eu também. Adriana, principalmente a Adriana, que a gente sabe que trabalha o tempo inteiro, que ela é mais trabalhadora do Diese, ela é mais militante do Diese, porque gosta do que faz, mas também é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial. E o fim da escala 6x1, né? Que é um tema também que movimenta muito a sociedade, então o plebiscito pergunta essas duas coisas, é muito importante a participação, a mobilização de todos. Dado o recado, o que mais que a gente pode falar sobre imposto de renda? Adriana, a gente já deu recado sobre tudo, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu queria só, ainda sobre o plebiscito, André, destacar que o plebiscito é um instrumento para a gente mostrar para o Brasil que a população brasileira é a favor de corrigir essa injustiça, né? Uhum. Mas também para a gente criar aí um debate sobre a tributação, sobre a justiça tributária no Brasil, né? Uhum. E que a tabela do imposto de renda, esse projeto de lei ser aprovado, é fundamental, mas é fundamental que a gente crie uma mobilização, uma organização em torno do debate da justiça tributária para que a gente consiga dar novos passos. Porque esse projeto de lei, né, que isenta até 5 mil e que cobra um pouquinho a mais das altas rendas, né, ela é um primeiro passo, mas a gente precisa dar novos passos para, de fato, instituir a justiça tributária no Brasil, né? Tem outras formas que hoje são injustas de tributação e que a gente precisa melhorar. Então, o plebiscito é importante para a gente apoiar esse projeto, mas também para a gente acumular, né, um debate, uma organização, uma mobilização na sociedade para a gente exigir novos passos, né? Então, eu acho que é fundamental, né, os dirigentes sindicais que estão ouvindo o programa, eles precisam aí se ajudar a mobilizar em torno desse debate, fazer as urnas aí nos seus locais de trabalho, em pontos de grande movimentação de pessoas, mas quem não está no movimento sindical e está ouvindo aí o programa, também pode entrar no site do plebiscito e votar online, né, André? Então, acho que isso também é um ponto importante. Maravilha. Adriana, queria agradecer demais, mais uma vez, aqui a nossa conversa. Conversar contigo é sempre, não só uma aula, mas é sempre um grande prazer, né? Adriana Marcolino, que é coordenadora técnica do Diese, falando com a gente aqui, enfim, cedendo o seu tempo para poder explicar para a gente por que a gente precisa se engajar
nessa luta, vamos dizer, né, nessa ideia da tributação ser mais justa, enfim, na justiça tributária, isenção para quem ganha até R$5.000, explicando tudo tintim por tintim para a gente. Adriana, queria agradecer demais, mais uma vez, então, a sua participação aqui no nosso podcast Estúdio CUT. Eu que agradeço, André, uma ótima semana aí para todos e todas que estão ouvindo o programa. Um abraço. E a gente se fala numa próxima oportunidade, num próximo podcast Estúdio CUT. Até lá.